Elrond, quando o assunto é longo prazo, esta é uma das criptomoedas favoritas na minha carteira. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Nesse vídeo a gente vai discutir uma mudança de estratégia que eu fiz lá na Elrond. Vamos acompanhar os resultados, o que a gente tem de resultado até agora, desde quando a gente fez a entrada na Elrond. Quem entrou comigo também no vídeo está acompanhando. Se você não saiu, não ficou com medo do mercado, vamos mostrar esses resultados para vocês. O que eu estou idealizando da Elrond, principalmente a região onde eu pretendo acumular Elrond e aí encher o carrinho de fato. São esses pontos que a gente vai abordar nesse vídeo. Para começar, eu acho que nada mais interessante do que mostrar resultados para vocês. Quem lembra do nosso início de participação na Elrond? Eu entrei praticamente, falo por mim, tá? Eu entrei praticamente no topo na Elrond. Por quê? Entrar em topo é um erro? Sim, é óbvio que é, mas a gente tinha um rendimento incrível, um rendimento muito alto. E é justamente esse rendimento que segurou o lucro, tá? Então, mesmo com essa correção do mercado, mesmo com toda a correção da Elrond e o mercado em geral, eu continuo no lucro. Eu entrei com $1.000, como vocês acompanharam, e tenho 1.369 agora. Ou seja, foi maravilhoso. É um lucro maravilhoso, principalmente levando em consideração o momento de entrada, levando em consideração o momento do mercado que corrigiu demais, era onde estava ali próximo de $500 quando eu fiz a entrada. Então, é algo muito relevante de se observar, porque o rendimento, aquele rendimento expressivo, segurou o lucro e garante até o presente momento, a gente não sabe o dia de amanhã, mas até o presente momento vai garantindo um lucro bem interessante. Bom, mudança de estratégia. Vou contar para vocês aqui o que eu mudei de estratégia, principalmente, pessoal, uma dica bem interessante que eu vou passar agora para você. Eu vou passar no começo do vídeo, porque eu sei que tem gente que assiste um pedacinho do vídeo e aí já pula para outro, então eu vou passar uma dica bem interessante agora para você. Vamos lá. Quando eu fiz o farm aqui na Elrond, o que eu falei para vocês? Pessoal, tente não fazer com Max. Por quê? Token jovem, sendo distribuído na plataforma, rodo, o rendimento era absurdo, então tendência de correção, certo? Mesmo que ele seja no formato bloqueado. O que eu fiz? O que eu recomendei para a gente fazer? Elrond com USDC. Por quê? Porque era a única opção sem contar com o Max. E neste caso, ele limitava um possível crescimento da Elrond. Caso a Elrond, por exemplo, saísse de 500 e fosse lá para $1.000, só um exemplo. Ele limitava um pouco o crescimento. Mas sabe o que ele faz em uma correção da Elrond, uma correção do mercado? Ele segura. Exatamente, ele também segura a queda. Caso você ainda não tenha percebido isto, essa é uma grande vantagem de você utilizar pelo menos uma das suas criptomoedas estável, quando você vai fazer um farm em momentos de correção do mercado. Tá? O que acontece? Então, automaticamente, esses USDC aqui, eles foram se convertendo para Elrond ao longo da correção e segurou. Quando eu desmanchei esse farm aqui, que eu desmanchei acho que um pouquinho, faz uns 3, 4 dias, ele ainda estava num valor bem interessante, muito próximo a $800, mesmo com toda a correção do mercado. Porque o USDC segura. Caso você não tenha percebido, essa é uma ótima dica aí para você que faz farm, que faz renda passiva. Se você quer fazer no momento de correção do mercado, usar uma criptomoeda estável e mais a criptomoeda, sua criptomoeda favorita, que você quer investir a longo prazo, é bem interessante, porque tu vai convertendo a sua criptomoeda estável na criptomoeda que você fez o seu investimento. No caso aqui, ia convertendo o USDC para Elrond, conforme o Elrond ia corrigindo. Essa é uma dica interessante, sim. Pessoal, é o seguinte, mudança, EGLD com ROID. Para quem está acompanhando o mercado, a gente viu o Bitcoin encostando ali em 40, perdeu a região dos 40, foi para 39. E eu pensei o seguinte, se a gente está acompanhando o mercado há tanto tempo, tantos anos já, essa região que o Bitcoin se encontra até nesse momento, é uma região maravilhosa para fazer parcial. Maravilhosa, é só olhar o gráfico. Olha o gráfico no semanal, olha o gráfico no diário e volta um pouquinho atrás, tu vai ver que já fizemos esse fundo. Então, é uma região muito boa para parcial, sim. E eu fiz exatamente isso, mas não investi. Eu simplesmente, então, saí do USDC, perdendo essa vantagem, caso o mercado continue a corrigir, que eu acabei de comentar com vocês, mas apostando numa possível recuperação do mercado. Então, o que eu fiz? Eu não quero pegar o Max ainda, não quero pegar o Max, porque eu acho que ele pode corrigir, ele pode sentir mais, principalmente no desbloqueio de tokens, etc. Mas, assim, a gente tem o ROID aqui.
Então o que eu fiz? Eu apostei nesse token de metaverso, que tem uma utilidade real, que é um projeto muito interessante. Dá uma estudadinha nesse projeto que tu vai ver que ele é muito interessante dentro da rede da Elrond. Então eu simplesmente converti meus USDC para ele e utilizei então agora EGLD com Ruide. É o meu novo farm e não utilizei o formato bloqueado, vim para o normal. Por quê? Porque eu quero pegar esses ganhos aqui, que no momento tem $2,50, aí mais ou menos a cada 15 dias, 30 dias, pegar e convertendo para EGLD. O mesmo processo que eu estava fazendo com o Max antes de utilizar o bloqueado. O bloqueado, então, eu vou continuar movendo. Eu vou mover esse $336 aqui, que está terminando essa pool da Ruide, que eu também vou converter, esse valor também vai ser convertido em Elrond, assim que terminar essa pool. Vou jogar aqui para o staking bloqueado e vou continuar ganhando o LK Max bloqueado. Pessoal, isso aqui é só dicas que eu estou passando, só informações complementares que eu estou passando para vocês. Como você fazer farm, como você fazer esse staking, como você fazer esses ajustes, já tem vídeo aqui no canal. Então vou deixar no primeiro comentário fixo aí para vocês acompanhar, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Só estou passando os ajustes e as mudanças que eu fiz aqui na rede da Elrond, apostando principalmente na possível recuperação do mercado. A gente sabe que a tendência do mercado, olhando também para o gráfico, né, da mesma maneira que a região de 40, a região de 41, 42 é uma boa região para acumular, ela também é uma região muito perigosa. Se o Bitcoin perder essa região, a gente vai lá para baixo. Tá? Então, é muito importante também a gente ter isso em mente. O que acontece se isso acontecer? Eu vou pegar e vou vender? Eu vou ficar desesperado? Não. Eu vou continuar seguindo a minha estratégia. E aí vem o ponto interessante, tá? Onde eu pretendo acumular caso o Bitcoin corrija mais, caso o mercado entre no inverno cripto. A gente já vai dar uma olhadinha no gráfico então, mas antes deixa eu mostrar isso aqui para vocês, pessoal. Elrond cresceu dentro de um ano 467% nos últimos 365 dias. Nos últimos 365 dias. Só para fins de comparação, nossa querida Solana cresceu quase 4.000%, mesmo com essa correção toda do mercado. O que indica que a Elrond, a partir do momento que mais projetos vai chegando novas DeFi, vai chegando mais desenvolvedores para a rede, a gente pode ter uma explosão de preço que a gente ainda não teve na Elrond. Que, por sinal, para quem não sabe, Elrond é também uma reserva de valor. Então é por isso que eu estou muito confiante na Elrond a longo prazo. São esses fatores. Ela é uma rede de blockchain rápida, é uma rede de blockchain barata, segura e confiável. E traz também a opção de ser uma reserva de valor. Como vocês sabem, ela tem um supply limitado, um supply um pouco acima do Bitcoin, mas ela é uma criptomoeda tão escassa quanto o Bitcoin. Ou seja, naturalmente, no longo prazo, ela acaba se tornando uma reserva de valor. Então é por isso que eu falo para vocês, esta aqui é uma das minhas opções para aposentadoria no longo prazo. E de fato é, tá? Então eu vou seguir na minha estratégia devagarzinho, não comprometendo muito capital, tem uma boa parte dolarizado, e aí a gente vem para o gráfico, então, em região onde eu pretendo acumular Elrond, tá? Tu pode falar para mim que Elrond nunca vai chegar nesse valor, mas é possível. Olha o quanto já corrigiu se a gente olhar, e se o mercado continua corrigindo, se o Bitcoin, se a gente entra no inverno, é perfeitamente possível, não só a gente chegar nessa região, como também descer abaixo dela. Essa região é o fundo formado do Bitcoin, do mercado de criptomoeda lá em julho de 2021. Para quem está lembrado, a gente teve uma correção muito grande lá. E deixou algum exemplo para a gente de preços bem interessantes de compra de algumas altcoins. No caso da Elrond, de região onde eu pretendo acumular é entre 100 a 50 dólares. Aqui eu pretendo adquirir algumas Elrond e jogar mais uma vez no nosso farm, no nosso staking lá na Maiar, tá? Então, só acumulo abaixo de 100 dólares. Digamos que o mercado retorna a tendência de alta, a gente não tem a oportunidade de comprar Elrond a 200 dólares, por exemplo. É um bom valor para comprar? É um bom valor para comprar. Se você acredita na Elrond a longo prazo, 200 dólares não é um péssimo valor para você pagar em Elrond, tá? 200 dólares não é um valor ruim, 150 dólares não é um valor ruim, mas isso é se você acredita nesse projeto a longo prazo, tá? E aí é contigo. Aí é de você estudar e ver se vale a pena, ver se você tem a capacidade de segurar um possível inverno cripto, de ficar tranquilo, de jogar as staking, esquecer que você tem Elrond, deixá-las rendendo mais EGLD para você na sua carteira lá da Elrond, ou simplesmente ir para DEX
e fazer o seu farm lá, esquecer que você tem. Se você tem psicológico para fazer isso, então tu pode adquirir a $200, tu pode adquirir a 150, tu pode adquirir a 50, mas sempre reserve valor para comprar mais abaixo, fazendo parcial, tá? E já fazendo parcial, eu vou passar a última dica desse vídeo para vocês. Como eu dividi o meu capital? Com o Bitcoin na região de 40, 41 a 42, eu gastei 20% do meu capital que eu tinha dolarizado. Lembra que eu falei para vocês que eu havia deixado mais ou menos 70% em criptomoedas e deixado aí 30% dolarizado. Desses 30%, 20% já foi embora. 20% já foi nessa região de 40 e 41. Por quê? Não acreditar que era uma boa região para acumular é impossível. É de fato uma boa região para acumular. Mas veja bem que eu dividi em 4 etapas, tá? E agora, a próxima etapa para mim investir mais uma vez é bem mais abaixo. É o Bitcoin buscando fundos agora bem mais abaixo mesmo. Ali para a região ali de 30 mil dólares, ali é onde eu pretendo mais uma vez acumular mais Bitcoin, acumular mais criptomoedas, acumular mais altcoins que eu quero acumular. E nesse sentido também, talvez aí pegar uma alocação garantida em um importante Launchpad, como o BSCPad, como vários outros projetos aí de Launchpad, eu quero também optar por uma alocação garantida. Então, pessoal, essa é a minha estratégia. Eu dividi em 4 etapas de investimento e mantive 70%, agora mais ou menos em 75% do meu capital está, então, já em criptomoedas mais uma vez. Nessa região eu acumulei um pouco, sim, mas agora, para acumular mais, só lá embaixo, bem abaixo mesmo. Bom, eram essas informações que eu tinha para passar para vocês. Para quem ainda não conhece a Elrond, eu recomendo que vocês assistam os vários e vários vídeos que tem aí pelo YouTube. Tem vídeos da Elrond também no meu canal que eu vou deixar no primeiro comentário fixo. Vou deixar também na descrição para você conferir essa oportunidade. É de fato uma oportunidade de renda passiva, uma oportunidade de investimento de uma criptomoeda de reserva de valor. A gente não sabe se daqui 5 anos a Elrond vai estar viva, a Elrond vai estar de pé, vai ter seus mesmos fundamentos que tem hoje, mas é um projeto com fundamentos sólidos, um projeto com fundamentos muito fortes, e é um projeto que ainda não entregou nem 10% do que pode crescer ainda. Ou seja, é uma boa aposta. Tudo é uma aposta. Se você não correr risco, você não vai ganhar dinheiro. Então eu optei por correr risco, eu quero comprar mais abaixo, aumentando o meu nível de risco, mas principalmente tendo maiores oportunidades lá na frente, tá? Então eu vou ficando por aqui. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Repito o que eu falei para vocês. Manualzinho, informação, tudo certo. Tem aí no nosso canal para você assistir, caso você não entenda como funciona a Maiar. Telegram, Instagram e Twitter, no primeiro comentário fixo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!